Então, vamos aguardar então aí as pessoas entrarem e a gente já retoma aí. Bom, já tem bastante gente aí de volta. Tem bastante aí. Então vamos dar continuidade. Qual que foi minha pergunta final mesmo? Vou lembrar aqui. Qual que seria, como que a gente conseguiria resolver, na opinião de vocês, com relação à falta de comunicação? Como que a empresa, quais os caminhos que a empresa poderia resolver, utilizar para resolver a falta de comunicação? O que vocês dariam como sugestão? Quais as hipóteses que vocês dariam como sugestão?
ver aqui, faz mais feedback, reunião, menos hierarquia. Tá bom. Mas o mais feedback eu entendo que não iria resolver muito a comunicação, né? Porque o feedback ele não pode acontecer todo dia, né? Senão o trabalho não anda, né? Reunião às vezes é produtiva e às vezes é improdutiva. Menos hierarquia até concordo, tá? Menos hierarquia acho que é capaz de resolver um pouco. Pedir sugestão para ao colaborador, utilizar ideias dele, estudar os meios de comunicação que existe para a empresa e tentar implantar uma comunicação assertiva. Então, mas aí eu queria saber exatamente qual que é os meios de comunicação que vocês entendem que seja mais assertivo. Justamente essa é a pergunta. Fazer reunião toda hora não dá, entendeu? Dar feedback para o colaborador é importante, mas isso não resolve o problema de comunicação. A comunicação que eu estou entendendo é diário, né? Aquela comunicação diária, que às vezes não chega a informação como deveria para dentro da equipe ou da empresa, né? Por parte dos gerentes ou dos líderes, enfim, como assim é chamado. Então, assim, quais os meios de comunicação que a empresa pode utilizar para melhorar isso, né? Exatamente essa é a pergunta. Vamos ver se sai mais alguma coisa por parte de vocês. Aí depois eu dou a minha opinião, mas não significa que a minha opinião ela vai resolver também, tá? Vamos ver se mais alguém escreve alguma coisa aí. Vamos ver aqui se tem mais alguma sugestão. Ah, legal, isso aqui é legal, sim. Muito bom, isso aqui é verdade, viu? Concordo aqui com a Beatriz. Isso aqui ajudaria bastante, sim. Aqui, ó, a sugestão e é interessante também, um jornal interno da empresa para manter o colaborador informado, ou um sistema para manter informado algo onde pudesse interagir. Isso. Então, as empresas, é uma das coisas que eu ia falar, né? As empresas fazem como se fosse um jornal, né? Na verdade, elas chamam de boletim, algumas chamam de boletim. Deixa eu ver se está pegando na internet aí, né? Estou dando uma inconsistência aqui. Então, algumas chamam de boletim, outras chamam de jornal, enfim, os nomes são diversos, né? Mas é uma boa onde que as pessoas podem, aí tem um e-mail central, onde as pessoas podem interagir, e elas não fazem isso a cada mês, elas fazem isso a cada 15 dias, né? Ou por semana até, tá? E é bem legal mesmo, todo mundo fica informado sobre tudo que está acontecendo na empresa, os fatos mais relevantes, né? Aquilo que é mais relevante é o que é colocado nesse boletim. Então, alguns fazem semanal, algumas fazem diário não, semanal, mensal ou quinzenal. Eu já vi empresas fazer semanal. Tem uma empresa que eu trabalho, a Faculdade Sumaré, ela
criou esse boletim aí que vocês comentaram, né, esse jornalzinho, e aí é uma comunicação interna de bastante referência, e todo mundo já sabe que ele existe, ele sai toda quinta-feira, chama BIS, Boletim Informativo Sumaré, né? Então, ficou legal as 3 letras, e aí, nesse relatório, vem escrito lá, no caso da faculdade, né? Vem escrito os aniversariantes do dia, quem está doente, quem está afastado, quem escreveu o livro, quem vai participar de congresso, qual o calendário das provas, quando que encerra o trimestre, quando que encerra o semestre, quando que vai ser as provas substitutivas. Isso porque é uma faculdade, né? Então, tudo aquilo que é mais relevante naquela semana, se você fez alguma coisa, se publicou alguma coisa, mandar para eles, eles analisam e colocam lá no BIS, né? Então, é bem legal. Às vezes você não sabe quem é que faz aniversário em tal dia, eles divulgam lá e começa todo mundo fica sabendo quem está fazendo aniversário naquele dia, né? Então, é bem interessante. Essa parte de comunicação interna através de jornal funciona bastante e todo mundo fica sabendo das principais notícias da empresa, né? Pode ser feito disso, pode ser feito mural também, né? Claro que tem que ter uma equipe para estar fazendo isso, de colocando no mural todas as informações que substituem, então, talvez o boletim mensal ou semanal, enfim, ou quinzenal, com as principais informações. Pode ser feito também criar uma intranet, que é a internet interna, né? Intranet da empresa, que aí contém todas as informações relacionadas com a empresa, somente com a empresa, né? Pode até ter informações de mercado, pode ter alguma coisa de notícia, mas o intranet ela é exclusivo para a empresa, tá? Então, é uma coisa que as empresas utilizam bastante. Aí é como se você estivesse visitando, não sei quem conhece, né? Mas quem não conhece, é assim, é uma internet interna. Então, você cria um site interno, né? Só tem acesso quem tem senha, ou um login, uma senha. E aí, lá tem informações de folha de pagamento, não quantas pessoas ganham, mas tem informações de folha de pagamento, você pode consultar o seu Lerite, tem condições e tem informações sobre férias, você consegue pedir férias pelo sistema, você consegue, às vezes, aí pode ser até um aplicativo, hoje em dia a gente tem aí a modalidade de aplicativo, né, com uma facilidade, então você pode criar um aplicativo, então a intranet é acessada pelo celular, intranet, tá? Chama intranet, não é internet, não é todo mundo de fora, não é toda a rede que fica sabendo das informações exclusivas da empresa. E aí tem informações de RH, informações de compras, a empresa coloca aquilo que ela acha que é mais conveniente. Então é bem interessante também essa parte da intranet, é uma comunicação que não dá para falar que você não está antenado e sabendo das coisas, né? Que a empresa divulga, lógico que tem que ter uma equipe para estar sempre atualizando isso, né? Não pode também criar uma intranet e deixar desatualizado, tem que dar extremamente atualizado, porque isso ajuda na comunicação interna. Então pode ser mural, pode ser intranet, pode ser boletim informativo, pode ser até os 3, tá? Pode ter uma comunicação de um e-mail corporativo, né? Um e-mail que todo mundo recebe com notícias atualizadas de tudo que está acontecendo na empresa, né? Pode ser o Facebook interno também, Facebook profissional, né? Então a empresa tem vários canais de comunicação que pode estar melhorando essa comunicação com os funcionários. Lá pode sair um relatório pode ter um relatório de índice de clima organizacional entre as áreas, né? Quem é que tem a melhor área, quem é que tem o melhor clima organizacional. Isso é tudo para melhorar a comunicação interna, né? Eu só vou citar aqui umas experiências que chamava muita atenção, e essa área da qual eu ocupava um espaço físico, mas eu não era ligado a essa área. E agora me veio à cabeça e eu achei muito interessante
Porque quando eu trabalhava na Vivo, Telefônica, né? Telefônica Vivo, ou Vivo Telefônica, enfim. Na verdade é Telefônica Vivo, porque a Telefônica foi comprada pela Vivo, né? Então eu entrei na Telefônica e depois virou Vivo. E tinha uma competição entre as áreas para saber qual era a área que ia se destacar para obter o melhor clima organizacional, né? Então existia uma competição entre as áreas. Ninguém ganhava nada com isso, mas existia uma provocação entre as áreas para ver quem era o primeiro colocado, o segundo, o terceiro e quem era o último colocado. Então aqueles que eram os primeiros falavam, meu, o que você está fazendo na sua área aí? Você é o último colocado no ranking de clima organizacional? Então, assim, por exemplo, tinha umas 15 áreas na empresa referente que media o clima organizacional, né? E aí os primeiros colocados falam, meu, eu estou com um índice de satisfação por parte dos meus funcionários de 90%. E o outro, eu tenho 85%, aí o outro tenho 78%, aí o outro tem 70%. Tinha a equipe que com 55%, né? Então, as equipes as áreas que estavam com 55% ficavam com inveja das áreas que estavam com 90%. O que o cara de 90% faz que eu não consigo fazer aqui na minha equipe, que é muito menor e eu tenho um clima horrível, né? E aí eu lembro que teve uma época que essa área de 90 caía, o cara tinha quase 100% de aceitação de um clima organizacional. Ele fez ele fez uma, como é que eu posso dizer? Não é é uma propaganda, mas na verdade ele fez uma provocação em relação a todas as demais áreas que tinha. Ele foi líder durante 3 anos como primeiro colocado de melhor clima organizacional na empresa. Quase 100%. Ficou entre 90% e 92%. É muito alto, muito alto. E a equipe dele tinha mais ou menos umas 120 pessoas. Então era gente pra caramba que apoiava tudo que ele fazia. Só 10% da área dele que não gostava do que ele fazia. Mas 90% de índice de satisfação no clima organizacional é violento, né? E eu trabalhava numa área que tinha 15 pessoas e era um dos piores, uma das piores áreas de ranking no clima organizacional. Meu clima organizacional era em torno de 65%. E o cara com 90, com 120 pessoas. Então, assim, era invejável o que o cara fazia. Mas eu lembro de uma provocação que ele fez para mostrar que ele era o primeiro colocado e todo mundo que visitava a área dele falava, meu, o que, que é isso? O que, que é isso? E aí ele falava exatamente o que eu vou comentar com vocês. Teve um determinado dia que a gente chegou na empresa e estava pendurado no teto, tinha mais ou menos uns 120 pessoas que trabalhavam na área dele. Ele comprou 120 retrovisores de moto. Como assim? A empresa de telecomunicação, o cara comprou 120 retrovisor de moto e pendurou no teto da empresa. Aí todo mundo não entendeu por que ele estava fazendo isso, né? E aí era somente uma provocação que ele estava fazendo com relação a esse retrovisor. Todo mundo que das outras áreas que chegavam na área falava, meu, o que, que é isso aí? Ele falou, não, é o seguinte, esses retrovisores é para representar que eu olho no retrovisor e não vejo ninguém atrás para me acompanhar. Nossa, isso aí provocou a empresa como um todo. Porque o que você faz? Você geralmente olha no retrovisor para ver quem está vindo atrás, né? E aí ele falava, eu olho no retrovisor e não consigo ver ninguém, porque o segundo colocado está com um índice de satisfação de clima organizacional de 70%. Então eu olho no retrovisor e não consigo ver ninguém. Ou seja, foi uma provocação que ele encontrou para ver se melhorava o clima organizacional das outras áreas. Mas o cara conseguiu ser líder no clima organizacional durante 3 anos, administrando 120 pessoas. Sensacional. Mas ele não fazia só isso, né? Isso aí só foi uma provocação em relação às outras áreas. Ele tinha esse boletim informativo, tinha a intranet,
fazia festa com todas as pessoas a cada 15 dias, geralmente num hotel, debochado, com certeza, mas era provocativo, tá? Esse deboche era provocativo, não era para isso. A equipe toda dele comprava a ideia e quando jogava pesquisa organizacional para eles, eles acabavam subindo, cada vez mais subindo. Não chegou a 100%, mas chegou quase a 100%. Eu nunca vi um clima organizacional com tanta pessoa ter um índice de satisfação tão grande. Então o cara fazia festa a cada 15 dias na empresa. E aí levava todo mundo para um resort. Os caras ficavam 3 dias na empresa. 3 dias só comendo, bebendo e dormindo. Como se fosse um Big Brother. Assim. Tinha as palestras, alguns jogos de competição. O pessoal adorava. Aí ele fazia reuniões no auditório e distribuía ingressos para cinema, viagens com acompanhante. Ah, como não dar um índice de satisfação grande para esse diretor que inventou as coisas? A área que eu trabalhava não tinha nada disso. Não tinha festa, não tinha ingresso para cinema, não tinha viagem, mal tinha muito obrigado. Aí o que acontece com o clima organizacional? Vai lá embaixo, né? Então, são uns exemplos aí que acabei lembrando e estou citando para vocês, mas era sensacional. O cara arrebentava no clima organizacional, arrebentava. Fazia coisas assim para as pessoas ficar de boca aberta. Esse do retrovisor foi sensacional. O cara para 120 retrovisor de moto para pregar no teto. Faz sentido um negócio desse? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu acho que clima, acho que vocês entenderam bem aí como é que funciona. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Pode seguir. Beleza. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar sobre benefícios. Benefício é menor, mas dá para a gente comentar mais um pouco de coisa aí também. Vamos lá. Bom, ao contratar, então, um colaborador e assinar sua carteira de trabalho, a empresa deve, além do salário, oferecer benefícios obrigatórios como vale transporte, férias, fundo de garantia por tempo de serviço. Isso aí, gente, é benefício? É um benefício, né? Não deixa de ser. Né? Férias é legislação. Então, não é que é benefício porque está na legislação. Né? Então, quem que está me dando esse benefício é a legislação, não é a empresa. A empresa só vai me conceder o tempo em que eu vou tirar essas férias. O fundo de garantia, para quem é registrado, também é uma legislação. A legislação diz que quem é funcionário tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço, que é calculado sobre a folha de pagamento, e as empresas devem pagar a 8%. Não vai vir colocado no meu lerite, não vai vir descontado, nada dessas coisas. Mas se eu trabalho registrado, eu tenho direito a fundo de garantia. Mas isso que está me dando como. Isso que está me dando como alternativa de ganhar isso aí é, na verdade, é a legislação, né? Um momentinho só, gente.
Bom, então vamos dar continuidade aqui. Desculpa aí, aqui tem uns caras mexendo aqui, ó, no WhatsApp de Outretec e eu acabei respondendo aqui. Pensei que eu ia ter o apoio dos caras lá, os caras estão me triturando. Bom, muitas empresas, no entanto, vão além dos benefícios exigidos pela lei e oferecem alguns adicionais para seus colaboradores, como vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, auxílio creche, entre outros, né? Então, o vale alimentação é complicado dizer que isso é um benefício, né? Isso aqui é garantido por lei. Como é que o cara vai, o vale alimentação é ou vale refeição, né? Plano de saúde, algumas oferecem, auxílio creche, algumas oferecem, entre outros, tá? Então, os benefícios exigidos por lei não tem como fugir muito, né? É aqueles tradicionais. Porém, algumas empresas usam aquilo como se fosse realmente um benefício, né? Mas é um benefício, não estou discordando que não seja. Mas, na verdade, ele é um benefício obrigatório, né? Como que o cara vai trabalhar sem ter o transporte? Como que ele vai trabalhar sem ter como comer, né? O plano de saúde, algumas têm, outras não têm, né? Esse plano de saúde, assim, algumas têm, porém quem paga é o funcionário, né? Então são algumas coisas assim, meio que eles usam como marketing para para agradar o colaborador e, na verdade, não é bem assim, né? Porque existe a lei que não é que ele permite, existe a lei que obriga com que ele conceda esses benefícios, né? A prática é uma forma de manter a satisfação da equipe em alta e ainda se diferenciar dos concorrentes na hora de atrair talentos, né? Então, é por isso que as empresas oferecem benefícios, tá certo? Esses que eu citei aí, assim, a sua grande maioria das empresas oferecem isso, né? Aquele que não oferece vale-refeição, oferece um local para a pessoa fazer o seu almoço, né? Ou o seu jantar, enfim, ou o seu lanche, né? Então, são coisas assim que eles colocam como benefício, mas é algo mais ou menos imprescindível pro colaborador, né? Não, isso não vai diferenciar você da concorrência. Fazendo só, oferecendo só esses benefícios aí, não vai. O que está um pouquinho fora aí é o auxílio creche, né? O auxílio creche, ele é um pouquinho fora, tá? Mas não atrai não atrai muita gente com relação a empresa vai pagar o vale transporte, vale refeição e plano de saúde. Tá, isso aí é prática de mercado já, né? Não é nada muito diferenciado. Não sei se vocês já trabalharam em alguma empresa que se trabalharam em alguma empresa que ofereceu alguma coisa além desses aí que não sei se vocês uma empresa que ofereceram alguma coisa além. Alguém tem algum benefício diferente desses que eu citei? Deixa eu ver aqui. Vale Cultura, eu vou falar do Vale Cultura. Também está em silêncio.
início, agora foi, estava em junção, voltou agora. Tá certo, Vale Cultura é uma das situações, sim. Eu vou comentar do Vale Cultura. Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu vou comentar alguns outros aqui para vocês. Ó, nessa mesma empresa que eu trabalhava, que eu falei do retrovisor aí que vocês acharam engraçado, eles ofereciam assim, mesmo a minha área sendo uma área que oferecia um clima organizacional ruim, né? 65% eu achava ruim, 62%. Em algumas situações, o chefe chamava todo mundo e fazia o painel de debate para mostrar onde que estava, quais eram os pontos fortes. Tinha um ou dois pontos fortes, que era bom, e depois tinha era só problemas, né? E aí onde que aí ele pedia então um trabalho para corrigir os problemas que tinha, né? As deficiências. E aí vou contar alguns para vocês de benefícios oferecidos pela empresa, que pessoas é pessoas, né? Vocês sabem que trabalhar com pessoas não é uma coisa muito fácil, né? Então, as pessoas não davam muita importância para aquilo que as empresas faziam, para aquilo que a empresa fazia, né? Então, um dos benefícios que a empresa começou a oferecer, como a carga de trabalho era grande, então a gente tinha lá de segunda a sexta-feira uma carga de trabalho intensa, né? Em todas as áreas. Mesmo a área que lhe oferecia maior clima organizacional aí, que era a área do retrovisor que eu comentei com vocês. Então, assim, primeira coisa que eles pensaram. Quando eu entrei na empresa, tinha que usar terno e gravata, né? E as mulheres de roupa social, sem escândalos, né? Muito bem, então o que que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram foi tirar a roupa social, traje social, né? Você podia trabalhar de forma mais esporte, mais que eles chamam de esporte fino, né? Então você não precisava ir de gravata, os homens não precisavam de gravata, as mulheres precisavam ir de social, mas não precisava ir de sapato bico fino, nada desse tipo. Tem que ser um esporte fino, né? Muito bem, até aí normal. Isso você tem que fazer de segunda a quinta-feira, tá? Então, segunda a quinta-feira não podia ir de calça jeans, por exemplo, né? Um esporte fino, mas não podia ir de calça jeans. Tinha que ir de calça social, enfim. Aí, quando era na sexta-feira, eles ofereceram tem um nome em inglês que eu não lembro agora, tá? E você podia ir mais esporte. Então, você podia ir de tênis, você podia ir de calça jeans, mas você também não poderia, principalmente as mulheres, não poderiam abusar com relação aos seus trajes, porque senão você poderia ser barrado na porta e não subir, porque era prédio, e aí você tem que voltar para casa, e enfim, né?
Então, eles evitavam o máximo que as pessoas abusassem. Muito bem. Aí, o que que aconteceu? Começou um determinado mês, não lembro qual, e aí começou a dar muito certo isso, né? O pessoal gostou, porque quando era muito calor, trabalhar de gravata é bagunçado, terno, é muito quente, né? Muito bem. Só que chegava às sextas-feiras, as mulheres acabavam, é, algumas, né? Não generalizando, mas as mulheres acabavam usando roupas extravagantes, né? Então iam com vestidos muito decotados, iam com saias muito curtas, sapatos muito altos, né? Então, além das roupas de forma indevida para o local de trabalho, né? Iam com sapatos muito altos, o que poderia ocasionar um acidente de trabalho, né? Então, em clima organizacional, foi aonde que a área do retrovisor, que tinha muita mulher, começou a ter uma queda. Era o primeiro colocado, mas começou a oferecer uma queda porque essas pessoas votavam em desacordo porque não concordavam com a postura da empresa, né? Mas isso foi um dos benefícios que a empresa fez para ajudar todos, né? Tirar a roupa social e você passar para a roupa mais um esporte fino, mas desde que não haja abuso, né? Então, como cada um pensa de um jeito, cada um vê de um jeito, sempre tem alguém que não vai gostar. E aí, essas pessoas que começaram a dar uma queda na área que era de 90, 92, chegou a 88, 89, porque com relação a vestimenta começaram a não concordar. Aí a dúvida, aí perguntaram para algumas pessoas, né, por que que as pessoas iam dessa forma. Ah, não, é porque daqui a gente já vai para balada, sexta-feira já ia para balada. Então por isso que as pessoas iam um pouco extravagantes ao trabalhar, né? Então essa é uma das coisas. Outra coisa que eles ofereciam também, eles ofereciam um auditório e às sextas-feiras eles ofereciam pipoca gratuita e refrigerante. Aí as pessoas deveriam fazer o quê? Sair dos seus locais de trabalho às 18, 17, 18 horas, passar no e assistir uma sessão de um filme no auditório. Geralmente era filme que estava em cartaz em cinema de grande circulação aí no Cinemark. Ponto. Só que as pessoas começaram a fazer? A pessoa passava no auditório onde que estava sendo oferecido, não tinha ingresso, não tinha nada, porque era para os funcionários, né? Então, como a carga de trabalho era muito alta durante a semana, a empresa pensou, bom, a cada semana a gente vai oferecer um momento de relaxamento através de um filme com pipoca e refrigerante gratuito patrocinado por uma empresa aí, né? Então, gostava lá uma parte do pessoal que fazia pipoca e oferecia pipoca gratuita. E também é, a Coca-Cola fez uma parceria e oferecia lá latinha de refrigerante. Boa, legal, professor, da hora, legal. Só que pessoas, você sabe como que são pessoas, né? Então o que que os caras faziam? Passava lá, pegava pipoca, pegava refrigerante, uma, duas pipoca, uma, duas refrigerante, colocava na sacolinha e ia embora. Ou ia lá, pegava a pipoca, o refrigerante e voltava a trabalhar. Quer dizer, a empresa oferece o benefício e o funcionário não utiliza o benefício como ele deveria ser utilizado, né? A empresa oferecia também, esse funcionou bem, esse da pipoca funcionou por um período e depois a empresa tirou porque a empresa percebeu que na sala de cinema era para ter, sei lá, cabia 300 pessoas, tinha 30 pessoas. Então, as pessoas não estavam não estavam utilizando como deveriam utilizar, né? A empresa começou a oferecer também massagens, né? Aquelas massagens que tem em shopping, que a gente acaba pagando. Essa funcionou bastante. Aí a empresa só tirou, mas demorou bastante tempo para tirar. Então o pessoal sentava lá, deitava lá e tinha lá 15, 20 minutos de massagem nas costas, nos ombros, nas pernas, enfim, porque acabou ficando muito caro para a empresa acabou retirando. Mas essa é uma coisa que o pessoal curtia bastante. Que mais?
Oferecia também para as pessoas que saíam um pouco mais tarde do trabalho, todos os dias, tá? Não é só sextas-feiras. Começou a oferecer também transporte gratuito da empresa para o metrô e do metrô para a empresa. Então, de manhã, do metrô para a empresa e à noite, da empresa para o metrô. Aí, o que aconteceu? Como as pessoas começaram a... Isso durou por um período de mais ou menos um mês. Era para durar mais tempo. As pessoas começaram a utilizar o transporte, que fez amizade com o motorista, que não sei o quê, e aí o espaço era pequeno, mas aí o cara falou, você não pode me deixar você não vai passar por ali? Vai. Então você me deixa 2 pontos para baixo, que aí já fica perto da minha casa, perto de eu pegar um outro ônibus e tal. Você não vai passar pela rua tal? Vai. Você não pode virar à esquerda ali, que aí eu consigo pegar um outro ônibus, ou pegar ficar no estacionamento que está meu carro. Ou seja, as pessoas começaram a adicionar no trajeto que era oferecido pela empresa, situações individuais, fazendo com que a empresa cortasse também esse benefício. Então, assim, trabalhar com pessoas, trabalhar com RH, fechar todas essas parcerias é maravilhoso. Só que para as empresas para as pessoas que trabalham nas empresas, nem sempre é fácil manter esses benefícios, todos eles funcionando. Porque a empresa quer fazer uma coisa e a pessoa quer fazer outra, tá? Então, vamos comentar aqui sobre o plano de saúde. É um dos benefícios que a empresa pode oferecer de forma não obrigatória, tá? Que é a assistência médica. Ao oferecer a opção de plano de saúde, pode-se descontar o valor do salário do profissional. Ainda assim, ele paga menos do que se contratasse um plano particular, pois a empresa cobra uma boa parte do custo e, além disso, os planos empresariais costumam ser mais em conta que os individuais. Então, é um plano obrigatório por lei? Não, não é obrigatório por lei. A empresa pode oferecer um plano de assistência médica? Pode oferecer um plano de assistência médica. Tem empresas que pagam na íntegra, tem empresas que você paga uma parte e a empresa paga a outra, né? Por que as empresas não pagam, na sua grande maioria, as empresas não pagam na 100%? Porque senão qualquer dorzinha que você tiver na unha, no dedinho da mão esquerda, você vai no médico, né? Então tem gente que qualquer coisinha o cara quer ir no médico, porque ele quer pegar um atestado e ficar afastado do trabalho. Então, para evitar isso, a partir do momento que começa a sair do seu bolso, o cara fala, não, isso aqui é nada, isso aqui eu passo um remedinho quando eu chegar em casa e beleza, né? Então, evita com que as pessoas tenham um abuso com relação à utilização do plano de saúde, porque sabe que se houver um abuso, você vai acabar pagando sobre aquilo. Então, por isso que o plano de assistência médica tem essa coparticipação da empresa junto com o colaborador, né? Então, é por isso que as empresas fazem isso. Na sua grande maioria, o funcionário paga uma parte, a empresa paga a outra, justamente por causa da situação que é criada. Porque tem gente que se abre, tem gente que gosta de trabalhar, mas tem gente que não gosta de trabalhar. Está lá porque precisa, né? Mas dizer que gosta, não gosta, né? Por N fatores, tá? Por N fatores. Tanto particular quanto profissional. E aí faz com que a pessoa, qualquer necessidade que ela tiver, ela vai ao médico. Vamos ver. Continuando aqui, com relação ao plano de saúde, são diversas opções de assistência médica que podem ser oferecidas, algumas com maiores e outras com menores coberturas. Então, às vezes, você tem um plano de saúde na empresa, mas não é aquele plano. Se você quiser ter aquele plano, você precisa arcar mais com esse desconto, né? Então, o próprio colaborador pode escolher a que mais lhe agrada de acordo com o desconto a ser efetuado. Eu quero... Tem lá, a empresa oferece o plano A, que é o básico, o plano B, que é o médio, e o plano C, que é o especial, vamos dizer assim. Aí a maioria das pessoas começam pelo A, aí passa para o B ou passa para o C. Passando para o C é especial, só que sendo especial, você vai pagar mais por aquilo, né? Então, tudo tem um peso aí, com relação a plano de saúde. Então, a maioria das empresas hoje oferece, sim, um plano de saúde, mas não é dos melhores, né? Até porque saúde dentro das empresas ou saúde no Brasil em si
Tá complicado, né? Tá bem complicado, né? Seja particular ou próprio, seja particular ou público, né? Tá bastante complicado. Mas é lógico que o mínimo necessário, o básico, já ajuda bastante, né? Mas se a pessoa quiser ter alguma coisa diferenciada, ela precisa, ela precisa arcar com essa diferença, tá? É possível também que a empresa arque com toda a mensalidade do plano de saúde, sem descontar nada do salário do colaborador. Então, isso aí fica a critério de cada empresa, mas na sua grande maioria hoje, as empresas fazem que um colaborador pague alguma coisa. Aí nós vamos ter aí também o plano odontológico, que geralmente ele vem junto do plano de saúde, mas pode ser separado também, né? Então, o plano de saúde, a empresa pode disponibilizar para os seus colaboradores a opção de assistência odontológica voltada para tratamentos dentários. Aqui, às vezes, existem algumas pegadinhas, né? O que está coberto por esse plano odontológico? Só obturação? Só extração? Se for uma extração de maior grau, eu tenho que pagar alguma parte? Então, às vezes, não é muito claro o que está coberto nesse plano odontológico. Mas não deixa de ser um benefício oferecido para a empresa, mesmo que você pague uma parte. O desconto aos profissionais costuma ser baixo, o que torna o benefício muito atraente para a equipe. Então, realmente, o plano odontológico, às vezes, ele é atraente devido ser um plano de baixo custo, né? Muito bem. Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida de nada? Só eu falo? Tá bom. Assim como acontece no plano de saúde, a empresa também pode optar por arcar com o plano odontológico sem nenhum desconto no salário dos colaboradores, tá? Então, tanto o plano de saúde quanto o plano odontológico, ela pode oferecer sem desconto. O plano de saúde é difícil, a grande maioria hoje sempre paga alguma coisa. No plano odontológico, eu já vi a empresa pagando tudo, né? Se não, qualquer coisa, o cara quer ir no dentista. Toda semana o cara quer ir no dentista. Já que não é pago por mim mesmo, não é pago pela empresa, então vamos usar, né? O que mais? Bolsa de estudo, né? Investir na formação dos colaboradores é um passo importante a fim de garantir que os clientes recebam o melhor serviço. Nesse sentido, oferecer bolsas de estudo para os profissionais é um benefício que se reverte rapidamente para as empresas. Aqui tem um grande problema, tá? Mas eu vou explicar aqui. É possível disponibilizar, por exemplo, bolsas de estudos totais ou parciais em cursos de graduação, pós-graduação, especialização e até em outras extensões pontuais. Então, aqui eu falei para vocês aqui com bolsa de estudo há um problema, né? Aqui é o seguinte, a empresa oferece bolsa de estudo, pode oferecer 100%, como pode oferecer parcial, tá? O professor é obrigado a fazer o curso. Então, por exemplo, vocês estão fazendo o técnico em RH, beleza. Aí vocês vão para a graduação e, de repente, a empresa está oferecendo um curso de pós-graduação, né? Professor, eu sou obrigado a fazer? Não, você não é obrigado a fazer, né? É mais uma condição que a empresa está te oferecendo, caso você tenha interesse em fazer. Tá. A pós-graduação, ela é, sei lá, a empresa vai pagar 60% e eu vou pagar 40%. Então, a mensalidade, se for, vai, a mensalidade da pós-graduação é R$ 1.000, a empresa vai pagar 600, eu pago 400, né? A empresa pode fazer isso? Pode fazer isso. Posso pagar uma parte e a empresa pagar outra. Isso não tem problema nenhum, tá? É considerado um benefício parcial, mas é considerado um benefício, tá? Todos os outros, que se ela pagar parte, é parcial. Se ela pagar tudo, é total, né? Então, mesmo ela pagando parte, não significa, não deixa de ser um benefício, tá? Quando eu disse que é problema, porque é assim, quando ela oferece a bolsa de estudo, ela precisa fazer um acordo com o funcionário. Oferece uma bolsa de estudo para profissionais. Então vamos supor que ela faça e pague, que seja 100% ou que seja parte,
num curso de pós-graduação. Então, vamos dizer que vocês já são formados em RH, aí vocês entram numa empresa, e a empresa oferece o curso de pós-graduação de forma parcial. Ela paga 60%, você paga 40%. Beleza? Beleza. Só que a partir do momento que ela oferece bolsas de estudo para você cursar ou fazer o curso que você acha que é mais conveniente para você naquele momento, algumas das empresas fazem o quê? Que curso que você vai fazer? Eu vou fazer uma pós em gestão de pessoas. Eu sou formado em RH e eu vou fazer uma pós em gestão de pessoas. Beleza. Você vai fazer uma pós em gestão de pessoas. Tá, quanto tempo é a pós-graduação? 2 anos. Tá bom, 2 anos eu vou estudar, então eu vou fazer a pós-graduação. Só que é o seguinte, como nós pagamos 60% da sua bolsa, você só pode sair da empresa após 3 anos. Mas como assim? Você não vai cursar a pós-graduação em 2 anos? Ou 1 ano e meio? Então a empresa pode estipular o período que você deverá ficar na empresa, porque você está se especializando e você está ganhando uma bolsa parcial de 60%, porque 60% ela está pagando, ou podia ser 50%, estou fazendo aqui um cálculo hipotético. Então ela está pagando uma parte e você está pagando outra. Tá? Então ela vai dizer para você assim, isso vai ficar registrado lá no seu contrato de trabalho, que você só poderá sair da empresa, de pedir a conta e ir para um outro local, daqui 3 anos. Então nós estamos em 2020, você só pode sair daqui em 2023. Pô, professor, mas ela pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque ela está oferecendo uma condição de um benefício para você chamado Bolsa de Estudo e ela paga uma parte. Se você pagasse todo, aí ela não pode exigir nada. Mas se ela paga uma parte, ela pode exigir com que você fique lá com ela para usufruir dos seus estudos, uma parte dos seus estudos você contribua na empresa, por isso que eu estou te pagando 60%. Tá? Então tem gente que acha que não pode, mas pode. Professor, mas e se eu sair antes? Na hora da rescisão, ela vai descontar todo esse valor que ela investiu em você. Tá? Então, você pode até descumprir o que você concordou com ela, mas na hora da rescisão vai ser descontado tudo que você concordou na hora que você estava fazendo a pós-graduação. Isso pode ser pós-graduação, pode ser um curso de graduação, pode ser um curso de especialização, pode ser o que for. A partir do momento que a empresa estabeleceu o tempo que ela deve ficar com você, que você deve ficar com ela, a não ser que você for demitido. Aí é outra coisa, tá? Claro, também uma demissão sem justa causa, porque se for uma demissão por justa causa, ela pode também descontar esse dinheiro que ela fez de investimento em você durante o período que você estava cursando aquele determinado curso, tá? Então, é um benefício, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Tem gente que fala, eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou estudar, assim que eu terminar, mano, tô dando linha na pipa e vou embora. Tá bom, só que você às vezes tem que pagar um pedágio por isso, tem que ficar mais 1 ano na empresa, mais 6 meses, tá? Então é importante deixar claro isso para vocês que tem essas situações também. Empresas multinacionais ou que têm planos de expansão para fora do país podem considerar oferecer curso de línguas como inglês e espanhol, né? Então, também, além daqueles cursos de pós-graduação, especialização, enfim, dependendo da situação de empresas multinacionais que tem uma filial aqui no Brasil, uma sede em outro país, nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, na Itália, em Portugal, ela pode exigir com que você tenha uma outra língua, porque ela tem interesse que você desenvolva, aprenda, aperfeiçoe e você vai trabalhar em outro país. Então, tem essas situações também. E aí também entra a mesma situação de que ela pode exigir que você fique um período com ela, além daquele que você está se formando, tá? Justamente porque ela está pagando uma parte de curso para você.
Além do estudo ou mensalidade de curso, a empresa também pode optar por promover aulas em company sobre temas específicos. O que é aula em company? A aula em company é quando a empresa oferece um local para você estudar dentro da empresa após o seu horário de trabalho. Espera aí que eu quero ver se está funcionando a internet. Ah, professor, mas eu sou obrigado a ficar com esse curso? Não, você não é obrigado, você faz se você quiser. Então tem gente que, porque aqui na empresa eu sou obrigado a fazer. Não, você não é obrigado a fazer, você faz se você achar melhor. Tá? É por esse motivo que a empresa oferece esses cursos dentro da própria organização, dentro da própria empresa, para você não precisar ir para lugar nenhum. Então isso é chamado de in-company, tá? Dentro da empresa. Professor, uma vez foi um pessoal dar aula de inglês para o pessoal do marketing lá na empresa. Isso aí é chamado de in-company. Por que as empresas fazem isso? Para evitar custo, né? De você ter que sair e gastar não só de dinheiro, como de tempo também, né? Então, aí eles invertem e aí faz com que a empresa vá até você, aí a empresa que você trabalha oferece um local para que esse curso ocorra, né? Aí uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim, 1 hora por dia, enfim, é uma maneira de economizar um pouco com relação a cursos, né? Que também entra da mesma modalidade que eu estava explicando para vocês, caso a empresa tenha necessidade que você utilize o curso de inglês dentro da empresa, né? Que não seja aqui no Brasil, mas for fora, e aí ela exige que você estude e que você aprenda e que você fique um período de tempo com ela para ela usufruir dos seus conhecimentos, tá? Senão você aproveita que ela está te pagando, assim que você tiver o curso pronto, você fala, beleza, agora eu quero ir embora. Que aí eu já consegui uma empresa melhor que vai pagar muito mais do que se eu ficar aqui. Ela faz você pagar esse pedágio. Mas é um recurso legal que as empresas vêm utilizando também. Assim garante que o plano do curso e o seu conteúdo estará alinhado com a sua cultura organizacional e necessidades. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês de benefício está ligado com a cultura organizacional, né? O clima organizacional, com a cultura da empresa. Então, se você oferece curso para o funcionário, se você oferece plano de saúde, se oferece vale transporte, vale refeição, você desconta o mínimo dele, de repente tem esse pacote de benefícios, e aí você vai lá e desconta, sei lá, se juntar tudo dá R$ 1.000, você vai lá e desconta 100 dele. Bom, é um grande você fazendo tudo isso pelo funcionário, na hora que vem a pesquisa de clima organizacional, automaticamente, né, é um dos indícios de que aquele funcionário vai melhorar o índice de satisfação no clima organizacional. Ah, mas não é só isso, professor. Não é só isso, é um conjunto, né? Mas isso que nos toca diretamente, né? Então, benefícios nos toca diretamente porque mexe com valores e é assim que as empresas e é assim que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, não é isso? E aí, se você tem essas opções para se você tem essas opções que você consiga ganhar dinheiro com isso, né? Ou seja, precisa gastar para se especializar ou para conhecer uma nova língua, consequentemente, na hora que você está fazendo a sua pesquisa organizacional, né? Você vai tentar subir esse nível, a não ser que você seja incoerente com você mesmo, né? A empresa está fazendo tudo por você e você vai lá e dá uma nota ruim, dizendo que ela não está fazendo, né? Mas as pessoas têm geralmente consciência e conseguem agradecer com relação a isso. Bom, existe aí, como já foi comentado por vocês, o Vale Cultura, que é um benefício também opcional, bastante valorizado pelas pessoas, pelos colaboradores. O valor pode variar de empresa para empresa. A quantia pode ser utilizada para comprar produtos ou serviços relacionados à cultura em todo o país. Tá? Como o próprio nome diz, os benefícios são opcionais
No entanto, eles podem se tornar obrigatórios, devido a convenções coletivas ou acordos de classe. Por isso é essencial ter atenção de informes dos sindicatos, dos quais os colaboradores fazem parte. Então, o que é isso? Geralmente, o Vale Cultura é voltado para... acho que tem até uma palavra ali. O Vale Cultura é voltado para um benefício. Tá. Porém, se houver alguma coisa fixado em convenções coletivas de trabalho, que é aquela parte que o sindicato trabalha, e aí colocar lá no acordo coletivo, as empresas, o Vale Cultura, em vez de se tornar opcional, ele acaba se tornando obrigatório. Tá? Então, a cada um ano, deve ser agora, a cada 2 anos, existe um acordo coletivo de trabalho que o sindicato, junto com a empresa, firma alguns acordos e tenta garantir o que é de melhor para o funcionário. Garantindo as duas partes assim, o sindicato e a empresa, e tudo que tiver dentro daquele contrato, a empresa tem que cumprir. E isso pode ser uma das coisas que a empresa pode ter que cumprir, saindo de opcional e passando para obrigatório. Né? Então, eu não conheço nenhuma empresa atualmente que dá isso como obrigatório, e sim como opcional. Tá? Mas pode se tornar obrigatório sim. Não só isso, como qualquer outra coisa, sempre pensando no benefício do funcionário. Tá? Nunca que menospreze o funcionário ou que tire alguma coisa do funcionário. Sempre pensando em algo mais para o funcionário. Tá? Então, vamos cortar o vale transporte. Não, isso já é previsto em lei, tem que dar. Vamos cortar o vale refeição. Também não, tem que estar o vale refeição e mais alguma coisa. Vamos cortar o vale cultura. Pode até cortar o vale cultura num determinado ano, se não tiver acordo coletivo, ou então pode entrar como opcional. Tá? Então, essas são as situações que ocorrem. Aqui eu citei alguns, tá, gente? Não tem todos, não, até porque todos é muito relativo, tem vários e vários tipos. Como eu falei para vocês aí, agora nessa pandemia aí, posso até pedir como trabalho para vocês aí nas próximas aulas, benefícios que as empresas estão oferecendo para os seus colaboradores que estão em home office, né? E uma das que eu vi aí, né, de novo na plataforma LinkedIn, achei sensacional. O rapaz estava trabalhando e ele estava sentindo muita dor nas costas. E aí ficando 8 horas, 10 horas sentado na cadeira da casa dele, né, que não estava acostumado com esse procedimento de home office, trabalhar em casa. E ele reclamou para a empresa e falou: bicho, eu preciso comprar uma cadeira, porque, meu Deus do céu, a cadeira que eu tenho aqui em casa, ela serve para sentar, mas é para fazer uma refeição, para ter um papo com os amigos, agora é para trabalhar 8 horas diárias, não tá dando não, é complicadíssimo. O que a empresa fez? Mandou uma cadeira pro cara, personalizada, como se fosse uma cadeira gamer, com o nome dele e o logotipo da empresa. Totalmente, como é que chama? Anatômica, né? Onde que pudesse pegar toda a parte das costas para que ele não ficasse com dor nas costas e pudesse sofrer algum problema com relação a isso. Pô, que atitude maravilhosa que a empresa teve, né? Então isso é um benefício. Não vai descontar do salário dele, não vai nada. Mandou uma cadeira para ele. Falou, nossa, mas mandaram me entregar uma cadeira, né? Quando eu fui ver, estava o nome da empresa e o meu nome personalizado, tipo uma cadeira gamer, né? Aquelas cadeiras enormes que acaba pegando toda a parte do corpo para a pessoa se sentir mais confortável na hora de ficar muito tempo sentado. Né? Então, são atitudes que algumas empresas fazem e fazem a diferença na hora que você realmente recebe. E isso, consequentemente, contribui lá naquilo que nós estamos falando na primeira aula sobre clima organizacional. Bom, tem outros, né, ainda. Eu não vou falar todos porque, de repente, eu posso pedir isso como trabalho para vocês e aí vocês vão pesquisar. Bom, é isso. Com relação a clima organizacional, queria ganhar uma cadeira personalizada. Pois é. Tem cadeira,
Tem outras coisas, não vou citar não, porque de repente aí eu peço um trabalho, eu vou pedir para vocês pesquisarem o que as empresas estão fazendo para agradar os seus funcionários dentro da pandemia, né? Tem várias atitudes aí que as empresas estão fazendo, porque aí, ó, a modalidade home office, que era somente trabalho em casa, agora muitas empresas já estão adotando o procedimento que isso vai se tornar até o final do ano. Ou então vai ser uma das modalidades de contratação das pessoas que trabalham em casa, né? Então é sensacional. Vocês aí que estão estudando, eu recomendo entrarem numa plataforma LinkedIn, que inclusive está aparecendo muitas vagas de estágio home office, tá? Olha só, hein? Vagas de estágio home office. Ontem eu recebi uma pelo WhatsApp, salários a partir de 1.700, tá? Mas tem que estar estudando. E aí só home office, não quer nada presencial. Então é uma modalidade nova que está acontecendo. Isso significa que a gente não tem que estudar, isso significa que nós não temos que se especializar. Não. Tem que fazer tudo isso. Até porque vai passar por um processo seletivo, vai fazer tudo direitinho. Só que também agora está tendo mais essa modalidade de você poder trabalhar da sua casa, né? Se é bom ou ruim, não sei, né? Como muita gente comenta, você trabalhar na empresa é bom que você está focado para isso. Trabalhar em casa também é bom, mas o problema é que o cachorro late, a porta bate, o homem do ovo passa na rua, a campainha toca, o filho chora, então tem vários inconvenientes que às vezes atrapalham na hora que você está trabalhando em casa, por mais que você tenha a comodidade de estar trabalhando em casa, né? Então, às vezes eu estou dando aula aqui durante o dia, olha o ovo, Dona Maria, venha ver a bandeja de ovo. Então é complicado, né? Mas faz parte, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu preciso passar o trabalhinho para vocês sobre indicadores de desempenho, que é a matéria nossa da semana passada. Aí depois a gente vai dar continuidade sobre benefício, clima organizacional e outras coisas que eu tenho para falar para vocês, e aí eu vou pedindo aí as atividades. Não? Então, vamos compartilhar aqui. Eu vou explicar para vocês sobre o... Então, é para quarta-feira da semana que vem. Da mesma forma que vocês fizeram aquele último trabalho. Em grupo. Então, vocês vão encontrar aí alguma empresa, um estudo de caso, um case de sucesso, pode ser também com essa forma de encontrar o trabalho, tá? Case de sucesso, ou então estudo de caso, é a mesma coisa. E aí vocês vão pegar essa empresa e apresentar os indicadores de desempenho desta empresa e responder essas 3 perguntinhas aqui. Qual a utilidade para a empresa escolhida, né, dos indicadores de desempenho? Para que servem esses indicadores? E quais os indicadores ou KPIs utilizados pela empresa que vocês escolheram, tá? E aí vocês fazem a apresentação na primeira parte, na segunda parte da semana que vem. Do mesmo formato que vocês fizeram no último trabalho aí, que foi muito bom. E aí a gente vai seguindo. Esse material vai ficar lá disponível lá no meu site. O vídeo aula vai lá para o meu canal. E aí vocês fazem a apresentação, não precisa fazer nada muito extenso aí. Só falando um pouquinho da empresa, o que é a empresa, quais os indicadores que ela utiliza e responder essas 3 perguntas. Não é nada muito sofisticado, não. De tal forma que cada um possa falar um pouquinho. Ah, professor, grupos de quanto? Vocês já sabem os grupos que vocês realmente fazem, não vou mexer nos grupos. E aí vocês façam a apresentação. Perguntas. Professor, eu fiquei com dúvida nessa primeira questão. O senhor pode explicar ela, por favor? Qual a utilidade para a empresa escolhida
de utilizar o indicador de desempenho. Você escolheu a empresa Peugeot. A Peugeot utiliza quais os indicadores de desempenho dentro da Peugeot? Ah, ela utiliza esse, o A, o B e o C. Tá bom. O que, que o A faz para a Peugeot, o que, que o B faz para a Peugeot e o que, que o C faz para a Peugeot? É isso. Porque cada empresa vai escolher o seu indicador, né? Então, cada empresa tem o seu indicador que mais atenda à sua necessidade. Ah, não, eu tenho um indicador aqui que avalia o clima organizacional. Ela quer medir qual é o índice de satisfação das pessoas com relação ao clima organizacional. Ah, legal. E qual que é o índice dessa empresa? Ah, a média é 72%. Tá. O que você considera um índice bom, um índice ruim? É isso. É isso que eu preciso saber. É isso que eu vou debater com vocês, questionando vocês. Tem um monte de Entendi, casos, obrigada. tem um monte de casos de trabalho de dissertação na internet que tem essas informações. Então, antes de eu passar o trabalho para vocês, eu faço uma pesquisa se é fácil de achar. É fácil de achar. E aí vocês batendo lá, procurando KPIs utilizados pelas empresas, quais os indicadores, ou então indicadores de desempenho, né? Então, as chaves aí para a busca do material, vocês podem utilizar quais os indicadores de desempenho das empresas, ou da empresa X, pode estar falar da empresa, de repente acha, às vezes não, ou então quais os KPIs utilizados pela empresa, né? Ou então somente quais os indicadores, né, utilizados pela empresa. Então são as chaves aí que vocês podem utilizar para buscar esse trabalho. Tá? É isso. Não tem muito segredo, não. Tem bastante coisa que eu já vi hoje. E aí eu falei, vamos fazer algumas atividades aí, senão a gente fica sem material para fazer avaliação. Aí cada um faz a sua apresentaçãozinha na semana que vem. Eu dou uma primeira aula, eu falo e depois entra vocês, ou pode ser invertido também, não tem problema. A gente fala de outro tema semana que vem e aí vocês fazem uma apresentação de indicadores de desempenho. Eu já tenho mais dois conteúdos para pedir atividades para vocês, que é os benefícios e o clima organizacional. Também a gente pode montar alguma coisa aí com relação ao clima organizacional. Estou pensando em montar um debate onde que um vai tentar justificar o outro, como se fosse um painel de debate, né? Eu fosse o gestor da empresa e aí a gente aponta os pontos fortes, de acordo com o que vocês me mandaram aqui. Vocês já me mandaram aqui vários, que eu perguntei no final da aula do primeiro horário, né? Vocês falaram aí sobre vários itens, eu anotei aqui. E aí um vai ter que tentar resolver a situação do outro, como se você estivesse trabalhando numa empresa e tivéssemos que resolver essas situações. Então, como é que eu resolvo um bom relacionamento? Né? Então, aí a gente separa a turma aí dentro daqueles que estiverem presentes. Pode ser esses, como pode ser outros. Né? E aí, vamos ver se vocês concordam ou não com aquele que tiver. Um ataca e o outro tenta resolver. E aí, vamos ver quais são as alternativas que vocês dão para manter um bom relacionamento, para resolver problemas de conflito, para resolver falta de comunicação e etc. Podemos pensar num debatezinho aí nas próximas aulas para resolver essas situações aí. Ou outras coisas aí que eu vou estar conversando com vocês também. Bom, é isso. Alguma pergunta? Então tá bom, gente. Eu acho que estou encerrando essa. Vocês falam muito pouco. Se eu não colocar vocês para falar, vocês não falam. Então tem que colocar vocês para falar, porque vocês participam muito pouco.
Vocês participam, mas participam muito pouco. E aí é preciso que vocês participem mais. E aí, para participar mais, como vocês não participam, eu tenho que pedir alguns trabalhos para vocês falarem. Sem problema, sem problema. Sem problema. Tá bom, gente. Então é isso aí. Tenham uma boa noite a todos. Terça-feira a gente se encontra. Espero que vocês já tragam os TCCs prontos. E tenham uma ótima restante de semana aí. Estamos bem no meio da semana. Quinta, sexta vocês devem ter aula. E aí, semana que vem a gente se encontra aí na terça-feira com o TCC. E na quarta vocês fazem a apresentação e a gente continua o conteúdo. Tá bom? Valeu, gente. Tá ótimo, professor. Boa Boa noite a noite, todos. bom descanso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, professor. Boa noite.